lendo a palavra bíblica com Área Sofia. Provérbios do dia, Provérbios 23. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo seu amor, favor e poder, fica conosco bastante esse dia de vindouro, com tudo neles a te amamos e engrandecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Amém, amém, amém. Bem, temos no capítulo 23 de Provérbios, efetivamente 35 versículos, e desde o versículo 1 em diante. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as suas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e aos ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões da carne. Não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, pois cova profunda é a prostituta, poço estreito alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. 35º e último versículo do capítulo 23, o Provérbios de hoje. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Pois bem, por meio desses 35 versículos, nos fala o capítulo 23 de Provérbios, ainda na égide da diferença entre o puro e o insensato. Aqui, no mapa da vida, dentro do manual da vida que é a Bíblia, Provérbios, ainda no Antigo Testamento, pode e deve ser chamado mapa de vida, pela vasta forma de esclarecer e passar a sabedoria de Deus que fornece conhecimento ao homem através do temer a Deus. São diversos assuntos. Aqui inicia-se o capítulo 23, aconselhando em como proceder diante daquele que tem mais que você. Quando eu ou você nos sentarmos numa mesa em que formos o menor dentre aqueles que ali estão, devemos prestar atenção em como nos portamos. Diz o versículo 1 e 2.
E terceiro, quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. O que isso quer dizer? Se você foi levado a ser convidado a estar numa mesa de pessoas afortunadas, porte-se com a discreta conduta para não ser um motivo de apontamentos por ele. Interessante que na minha primeira e segunda infância tivemos um tio e efetivamente a diversão dele, e era o mais próximo de 19 irmãos, era sentar-se na mesa e ofertar uma refeição, e ao final disso, e olhe que eu falo isso sem nenhum julgamento, é simplesmente por me lembrar essa passagem, era comum ao final da refeição ele perguntar para um dos mais humildes ali e dizer: e aí, fulano, gostou? Até parente próximo. E aí, fulano, estava gostosa a comida? Claro que a pessoa ia elogiar, né? Ah, estava ótimo, doutor fulano. Se você fosse pagar, seria quanto? Tu está acostumado a ir a restaurante para comer comida desse jeito? Ou seja, apenas um doutor, apenas um destacado entre os seus iguais. Imagine quando diante de um rei, imagine quando diante de um governador. Quando te assentares a comer com o governador, atenta para aquele que está diante de ti, mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobice os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Sabe? Se você está em rodas maiores, em poder ou em pecúnio que você, fale pouco, observe tudo, aprenda o máximo que puder. Esprema-os, e a esta oportunidade, como se espreme uma laranja, retirando todo o sumo, mas tenha efetiva condição de avaliar onde está e o que faz ali. Bom é abrir a boca quando solicitado e colocar o máximo de empenho para ser verdadeiro na sua forma de se expressar, não por agradar a ninguém, pois adoração só a Deus. Versículo 6 nos diz: não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as suas suaves palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É mesmo que lançar palha ao vento, quando você expressa palavras sábias diante de um tolo que faz a escolha de permanecer tolo. Uma das formas de um tolo deixar de ser, de um insensato passar a ter sabedoria, é ouvir algum sábio. Mas quando você efetivamente já se dedicou várias vezes a fazê-lo, e ele desprezou o seu conhecimento ou a sua busca por ensinar, o que fazer? Evitar jogar palha ao vento. Próximo ensino é: não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos, porque seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Não remova os marcos antigos, não destrua aquilo que você sequer participou na construção, ou até mesmo que tenha participado. Às vezes nós vemos famílias que por gerações têm um determinado tipo de ramo ou comércio, e aí o patriarca se despede e efetivamente, quando o patriarca sai, quem herdou consegue destruir o patrimônio numa velocidade extraordinária.
Não remova os marcos antigos. Nem entres nos campos dos órfãos, porque seu vingador é forte e lhe pleiteará a causa contra ti. Não se aproveite do pobre por apenas ser pobre ou estar desesperado. Às vezes, no momento em que há um falecimento na família, em meio a um problema grave de depressão, no desespero, coloca-se, por exemplo, um imóvel à venda e, ao saber de tudo que está acontecendo, o comprador oferece preço injusto, aproveitando-se do momento. Quer um conselho e não é meu. Nem entres nos campos dos órfãos, porque seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Enganar a mim e a você é fácil. Agora, o nosso vingador é impossível. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Tenha um coração ensinável. Eu digo esse precioso presente que Deus me deu. Todos os dias você tem um coração ensinável, você ama a instrução. Por quê? Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Isso muda para melhor qualquer vida. O homem que tem sabedoria não anda só, porque a sabedoria vem do temor a Deus. Com a sabedoria vem o conhecimento. Com o conhecimento, a forma correta de se utilizar de um presente chamado livre-arbítrio que Deus deu. Escolha é minha, é sua, mas não tem como fugir da consequência respectiva. Versículo 13 do capítulo 23 de Provérbios é um conselho para a criança. Mas eu diria que seria um conselho mais para os pais da criança, ou para os seus responsáveis, do que propriamente para a criança. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Se você ama, você disciplina. Se você ama, você tem que dizer sim e não. Você tem que dizer sim, dizer não e apresentar os motivos, claro, de acordo com a capacidade cognitiva dessa criança a seu tempo. Efetivamente, mas é importante ela saber que nem tudo na vida é no momento que quer e muito menos da forma que ela quer. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo, quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, ser sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não esteja entre bebedores de vinho e nem entre comilões de carne, porque o beberrão e o comelão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem. Sabe, meu amor, preguiça não põe mesa. Excessos. Aqui se usa o exemplo do beberrão e o comelão. Qualquer tipo de vício é prejudicial, meu amor. O equilíbrio contribui para o desenvolvimento do preparo. E o preparo, quando se encontrar com a oportunidade, vai fazer você chegar ao sucesso. Aquilo que você merece estar, porque é filha de Deus. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer, diz o versículo 22 de Provérbios 23. Honra teu pai e tua mãe, é mandamento do Senhor. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e a instrução e o entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Por isso o Senhor nos ensina a ensinar a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele.
no caminho. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Se você andar num caminho que agrade aos olhos de uma criança, e você ensinar essa criança a andar nesse caminho, está fazendo o que Deus mandou que fosse feito. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. É importante a gente buscar interpretar a palavra do Senhor de um modo amplo. Aqui se fala da prostituta, sim, daquela que tem esse ofício. Fala da alheia. Alheia é a traição. O fato de você ter algo e buscar algo alheio. Além de ofender o que você tem, você está buscando o alheio que você não sabe de quem é. E pode vir a ter alguém que o seja. Então não é bom beber de qualquer outro poço. E se tiver que mergulhar em águas, que seja da sua própria cisterna. Prestem atenção a isso o tempo todo. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Aquilo que não é seu, aquilo que vem de traições ou de um comportamento nocivo, ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Já percebeu que ao fazer errado, parece que não basta fazer errado, mas tem que arrastar mais pessoas para que isso aconteça? Para as pessoas que foram ou são do mundo, quantas vezes você está em casa tranquilo, em família, e bate a porta um amigo para lhe chamar? Vamos ali tomar uma? Vamos ali fazer isso ou aquilo? Ou até mesmo proposta de ilicitudes. Quantas vezes bateram a sua porta para perguntar se você precisava de ajuda para pagar uma conta de água ou de luz? Ou bateram a sua porta para dizer: ei, oi, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa, de algum mantimento para sua casa? Você tem alguma dificuldade? Oi, meu amigo, tudo bem? Eu vim aqui para saber se você está precisando de algum dinheiro para pagar uma conta de luz ou de água. Mas quantas vezes bateram já a porta para buscar tirar você do rumo? Sempre acontece assim. Sempre acontece assim. Até nas relações interpessoais com o sexo oposto. É tão comum você receber propostas para ir a alguns lugares, como por exemplo um hotel com M. Difícil chegar alguém para perguntar se você precisa de algo com interesse nenhum. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. Basilisco. Repetindo acerca do versículo 32. Pois ao cabo morderá como uma cobra e picará como o basilisco. Todo e qualquer comportamento seu ou meu nocivo, passível de arrependimento, será ao cabo, ou seja, ao final, trará as consequências respectivas. Morderá como a cobra e picará como o basilisco. Aqueles caminhos que ao homem parece agradável, mas que são ditosos em circunstâncias ruins. Pode ter absoluta certeza que ao final virá com a respectiva consequência nefasta daquele empreendimento errado que fora feito. Quanto a vícios ou qualquer circunstância que venha a modificar o seu estágio do natural para
psicotrópico. Diz a palavra do Senhor no versículo 33 de Provérbios 23. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. Ou seja, qualquer substância entorpecente, qualquer vício que faça você transgredir o seu normal, trará consequências para você, pois os seus olhos passarão a ver coisas esquisitas, ou seja, você vai ter um comportamento diferente do que teria o natural. E o teu coração falará perversidades. E quando falta efetivamente o teu comportamento comum e você se desregra, o seu coração falará perversidades. Se você é são, falará perversidades. Já o perverso talvez fale até coisas sãs. Mas o que está chamando a atenção aqui é que aquilo que entorpece faz você perder a consciência, mas não impede da consequência surgir depois. E eu costumava dizer na seara do direito que era inadmissível para mim. Fulano de Deus, calma, pessoal, vamos ter calma com o colega. Vocês não viram que ele estava, por exemplo, embriagado? Ele estava fora de si. Eu era o primeiro a me levantar para dizer, mas em algum momento ele estava são e tomou o primeiro gole. Então que ele arque com a consequência de seus atos. Não vamos desculpar, a não ser que a gente decida perdoar, mas você retirar a responsabilidade de alguém, porque ele estava sob o efeito disso ou daquilo. Peraí, ele foi forçado a estar sob o efeito disso ou aquilo? Se não, se foi a égide da escolha, que a consequência natural seja por ele suportada. Ponto e simples assim. Por quê? Porque os teus olhos verão coisas esquisitas, Cortor, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. Quem se deita no meio do mar e dorme está sujeito. Quem se deita no meio do mar está sujeito às intempéries da maré, sendo jogado de um lado para o outro. E como que se deita no alto do mastro? Imagine um alto do mastro, uma pessoa se deitar ali, alucinado. O que vai acontecer dessa pessoa? Sua saúde é maravilhosa, sua imunidade é ótima. Provavelmente vai despencar dali. É o mínimo que se espera. E finalizando, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Sob a égide do vício, você fica meio que dormente. E ao acordar fica desesperado porque não sabe o que aconteceu. E efetivamente, o que é que o corpo pede de novo? Mais do próprio vício, mais do mesmo. E a bola de neve continua a descer ladeira abaixo, só ampliando os problemas. Pois bem, por meio desses 35 versículos, nos diz acerca do manual da vida chamado Provérbios, dentro da Bíblia, o manual da vida, o mapa Provérbios, manual da vida, Bíblia, mapa da vida Provérbios, acerca daquilo que é o que nos difere uns dos outros e como é importante conhecer para poder fazer a escolha em qual lado está ou como proceder. Que Deus a todos abençoe e proteja. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, vizinhança, respectiva parentela, pessoas da lida do dia a dia. Soninho chegou. É você que acessa essa mensagem vendo da leitura bíblica e lendo a palavra bíblica com Alia Sophie, mesmo com soninho, mesmo com ninguém te incomodando, nesse canal, compartilhando o conhecimento com sucesso. Que Deus a todos abençoe.